Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Quero a coragem do novo e a delicadeza de ser eu mesmo, com todos os riscos que isto traz. Clarice Lispector, Liberdade. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Você já sentiu que estava no lugar certo, mesmo sem entender exatamente o porquê? Que algo pequeno, como uma aula de inglês, ou sim para uma viagem, poderia abrir um novo mundo para você? No episódio de hoje, eu vou te contar como o inglês mudou a vida de uma pessoa, que hoje ajuda outras pessoas a aprender o idioma. O nosso convidado de hoje é Vinícius, professor de inglês, apaixonado por aviação, viagem e um dos nomes mais inspiradores da nova geração dos educadores de Betim. Criador de experiências práticas e envolventes de aprendizado para a língua inglesa. Ele já ajudou mais de 100 pessoas, jovens e adultos, a destravar o inglês e enxergar o idioma como uma ponte para novas possibilidades. Seja muito bem-vindo, Vinícius, ao nosso Uma Boa Prosa. E aí, Thiago, tudo bom? Muito obrigado, muito bom estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, como também compartilhar um pouquinho sobre esse universo que é o inglês e todos os benefícios, esse universo que a gente abre quando a gente começa a aprender a língua. How are you today? I'm pretty good, how about you? Welcome to Good Talk Podcast. Thank you very much, let's do it together. Thank you very much. Vinícius, para começar, o nosso início mineiro, você é filho de quem? Você mora onde? Você mexe com o quê? Eu sou filho do Ibrahim, do supermercado Quitandes, lá no Citrolândia. Minha família aí basicamente é toda de comerciante. E também sou filho da Lilian Flores, filha da Dona Lia, que trabalhou ali no Barbizan, na cozinha com as merendas. Também irmã do Nelson Flores, da Colônia Santa Isabel. Não é parente meu, não é? Não sou parente seu, não. Graças a Deus. Então tá bom. Só uma coincidência, Flores, Só uma coincidência. Tá. E eu sou de Citrolândia, eu moro ali no bairro São Salvador, logo ali na entrada do bairro. E eu sou professor de inglês e dou umas viajadas aí nas horas vagas e oportunas. Bacana. Vou chamar já uma foto sua, mas assim, eu tô até achando engraçada essa foto, porque essa foto sua você tá muito novinho. Não que você esteja velho, mas nessa você tá cara de criança ainda, né? E aí a minha pergunta tem muito a ver com essa foto, né? Que qual foi o momento, né, que você decidiu aí aprender o inglês? E você teve alguma situação que te balançou e fez dar esse gatilho para esse início? Eu acho que essa foto simboliza isso, né? Exatamente. Eu escolhi essa foto porque essa foto é justamente no período ali que eu decidi começar o inglês, talvez até um pouquinho mais cedo, mas está ali por volta disso. E o grande start para mim com o inglês foi a aviação. Na verdade, a aviação é o amor da minha vida. Eu gosto muito de aviação e na aviação você não tem escolha, você tem que ter o inglês. Ou você tem, ou você tá fora, né? Porque a comunicação na aviação ela é o inglês. E eu sempre estudando sobre aviação, meu pai também sempre incentivando. E aí eu lembro de um dia ele chegar para mim e falar. E eu já ali enrolava um pouco para aprender inglês, ele já me cobrava, eu enrolava. Aí ele chegou um dia para mim e falou: olha, ou você tem o inglês, ou você escolhe outra área. E como eu sempre fui curioso, eu, adolescente, em vez de ficar às vezes em MSN, naquela época era Orkut ainda, eu ficava ali, onde que fica o combustível no avião? Como que é isso? Como que é aquilo? E um dia eu assistindo um vídeo, vendo toda essa dinâmica da aviação, aí eu percebi o quanto que o inglês ia ser essencial, que eu não tinha escolha mesmo. E eu mesmo saí, vinha para o centro sozinho, fui buscando escolas, cursos de inglês, e aí foi quando eu comecei o inglês e comecei naqueles cursinhos mesmo tradicionais de escolas de curso de inglês. Agora, justamente, conta quanto tempo foi essa transição, assim, desde a questão de aprender o inglês para depois ensinar e abrir uma escola de inglês, né? Tem até uma foto sua com uns kids.
Ah, sim. Bom, aí foi no início de quando eu comecei a escola, né? Como é que é o nome da escola? Mas Shape Up, lá no Shape Strolândia. Nós somos, inclusive, a primeira escola de inglês do Strolândia e hoje a única. Mas a trajetória, eu comecei o inglês por causa da aviação, queria ser comissário, inclusive sou formado como comissário. Depois veio uma recessão, eu estava tentando para ser comissário, isso por volta ali de 2015, e veio aquela recessão, então as contratações pararam e tudo, e eu decidi migrar, e eu fui para Portugal. E aí foi muito legal, porque no percurso da viagem, e lá também eu tive um choque com o inglês, e esse momento eu acho que ele é muito marcante na minha história com o inglês em si, não só na carreira, que eu percebi que o meu inglês ele era muito engessado, aquele inglês travado, que não fluía, eu conseguia me comunicar, mas não era aquela coisa fluida, mais natural. Tanto no aeroporto, na minha conexão, quando eu precisei começar a usar o inglês, e quando eu comecei a trabalhar com os estrangeiros, porque eu usava inglês praticamente todo dia. Você chegou a passar fome no aeroporto? Não, até que não. Você já passou? Já porque não era meu fome. aluno ainda. Olha, hoje você já não passa esse aperto mais, hoje você tá comigo. Já passei fome no aeroporto, já tive vontade de ir no banheiro, não consegui dinheiro para pagar, já vários o perrengue chique. Perrengue chique. O perrengue chique. E aí eu fiquei em Portugal um ano, foi, vamos dizer, o meu primeiro intercâmbio, porque eu tive a oportunidade muito de conviver com estrangeiro, também buscava tá ali dentro desse ciclo para melhorar o inglês, né? E ali foi quando aprendi o inglês de uma forma mais natural, mais fluida. E eu voltei para o Brasil em 2018. Quanto e foi tempo aí Portugal? que começou, um ano. Um ano. E a pedido de um amigo meu, que já sabia que eu tinha inglês, aí essa experiência, eu comecei a dar aula para ele destravar o inglês. Ele já falava, o que ele precisava era destravar. E eu percebi o quanto que eu gostava, que eu era bom, já gostava de inglês. E meio que a notícia começou a espalhar. E aí, eu montei minha primeira turminha, que foi a turminha de kids, eu comecei na casa da minha avó. Tinha um quarto lá vazio, aí todo sábado eu enchia lá de menino, e a gente fazia as aulas, e aí eu me destaquei muito, justamente por causa dessa dor que eu tive de chegar e ter esse impacto com essa questão do inglês mais travado, porque às vezes isso acontece muito com escolas tradicionais, franqueadas, de ter aquela coisa muito já pronta, mecanizada, você não poder fugir muito daquilo. Então, às vezes, nem sempre você aprende esse inglês que é mais natural. É aquele sistema que você fica mais dependente dele. Em inglês, qualquer língua é uma coisa que você vive, né? É uma coisa que tem que acontecer de uma forma mais natural. E isso é com a vivência. Então, essa vivência me ajudou muito. E foi aí que eu me destaquei, porque eu não queria que os meus alunos tivessem essa mesma dor, esse mesmo impacto, porque você fica ali anos investindo tanto dinheiro, tempo, esforço para depois perceber, poxa, mas eu não consigo falar, né? Então comecei a trazer aulas bem criativas, aulas dinâmicas, práticas, levava os alunos para a cozinha, fazíamos receitas, jogos, e mesmo que desde o início, uma conversação bem bobinha, mas eu já colocava os alunos para colocar ali a língua para fora e falar o inglês. Praticando ali. Exatamente, do dia praticando. a dia. Eu lembro até não foi minha turma, porque eu acho que você faz isso mais com os kids, que é a questão de sair pelo bairro, né? Sim, eu também saio pro bairro, o pessoal lá me vê na rua, entro no supermercado, faço um tour no bairro, tudo falando inglês, já ali pro aluno aprender improvisação, perder também a vergonha de falar, então por isso que eu também saio da sala de aula, para não ficar aquela coisa só, sala, abre livro, segue lição, faz frasezinhas montadas e pronto. Não, já coloco o aluno para já se jogar. E nessa questão assim, dessas vivências sua, fora né, de sala, escola, nessa questão de viagem, o inglês na sua vida, assim, nessa questão, e como é que você tem pensado nessa questão de poder ajudar as pessoas também? Então, uma foto rica, olha. Essa foi a minha viagem. Essa já é a minha segunda viagem a Portugal. Essa foi a minha viagem de retorno, que eu fui ver os amigos, passei o Natal lá. Aquele monumento ali, qual é? Esse é o Arco da Rua Augusta, e essa é a Praça do Comércio, que é o principal cartão de postal de Lisboa. Inclusive, muita gente não sabe, mas é muito legal, você pode subir lá em cima, a vista é muito bonita para o rio, para a praça também. Qual rio é lá? O Rio Tejo. Na verdade, eu não sei a pronúncia exata, porque alguns falam Tejo, mas é esse rio.
E aí você tem a vista para esse rio, é bem legal, vale muito a pena subir lá. O que você achou de viver em Portugal? Olha, foi bem interessante porque foi um intercâmbio também do português, porque eu reaprendi a falar o português de novo, porque por mais que você entende, vai ter a questão da contextualização, questão da cultura. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de entender o português no início, inclusive deu umas mancadas boas. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito válida. Uma situação engraçada com o português. Com o português, foi quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar e tudo, eu entendi as palavras, mas às vezes não entendi o contexto, ou às vezes é aquela coisa de dois países que falam o idioma, o que em um país significa uma coisa, no outro pode significar outra. Aí no meu primeiro atendimento, trabalhei no restaurante, fui atender um casal, e eu não entendia, aí eles tiveram que repetir, eu acho que na terceira vez ele ficou meio assim impaciente, eu decidi perguntar para o meu amigo, né? Ele falou assim, eu vou querer um casal Garcia. E nisso eu pensei que ele ficou irritado e queria conversar com os donos do restaurante, porque os donos eram um casal, né? Aí cheguei no meu amigo, assim, todo murchinho, assim, humilde. Aí falei assim, olha, eu acho que os donos, os senhores querem conversar com o casal Garcia, porque eu não entendi muito bem, eles ficaram, acho, talvez irritados. Aí ele falou assim, não, Vini, calma, a gente vai resolver. Aí ele chegou com a garrafa de vinho, o vinho era o casal Garcia. O vinho chamava o casal Garcia? O casal Garcia. Mas respondendo a sua pergunta, a gente acabou indo para outras, como que é a minha vida, né, fora da sala de aula com inglês. E essa é uma questão muito legal, porque as pessoas pensam que o inglês ele é muito só viagem, você usar o inglês para uma viagem, ou usar para o profissional. Mas não, o inglês, quando você começa o inglês, eu falo, você vai aprender para o resto da sua vida, você sempre vai estar aprendendo, já tem aí uns 15, eu acho, anos que eu já falo inglês, tenho toda essa experiência já com 8 anos de sala e sempre estou aprendendo palavras novas, mas é como que está no seu dia a dia. Por exemplo, eu me deparei com uma situação uns dias atrás, porque computador, programação, tudo é inglês. Aí surgiu uma mensagem de configuração. E aí, como eu tenho inglês, obviamente, eu fui ali, li, também sou curioso, e não era nada demais. E já reparou que às vezes aparece uma mensagem, assim, a pessoa fala assim, nossa, eu vou ter que formatar o computador, às vezes até perde tudo. Uhum. E só por quê? Porque a pessoa não conseguia se comunicar, não tinha o inglês. Então isso, por exemplo, é uma coisa que quem tem inglês, por exemplo, já não vai acontecer. E não só isso, é a possibilidade, por exemplo, de networking que você tem, que isso é uma coisa muito legal que as pessoas não pensam. Por exemplo, nós falamos português. Vamos supor, tem 100 milhões de pessoas que falam o português, então você fica limitado só essa quantidade de pessoas. O inglês é uma língua global, então bilhões de pessoas falam inglês, então olha a possibilidade de ampliação de networking que você ganha. E numa viagem, você fazer uma viagem, e principalmente no quesito viagem é muito legal, porque quando você fala o idioma do local, a sua imersão na viagem, ela é muito diferente. Você sente a viagem de uma forma muito mais poderosa, muito mais profunda, e você aproveita muito mais. E fora também a questão de segurança, né? Quando você precisa de uma pessoa para estar traduzindo, será que eu realmente posso confiar 100% naquela tradução? Eu tive um problema, por exemplo, na Irlanda, estava viajando, inclusive viajei com uma aluna, foi muito legal, a gente se encontrou lá, fez uma tourzinha lá. E a querida fez o favor de perder a bolsa dela, com documentos, cartões, e a gente teve que ligar para a polícia. Quem que teve que ligar e resolver? Eu. Então, é muito essa questão do seu cotidiano também. Então, até, por exemplo, a sua segurança numa viagem. Então, eu falo que em inglês é tudo, é comunicação. Você precisa se comunicar o tempo todo. E hoje você vive do inglês, né? Sim. E você acredita que o inglês pode transformar vidas? Eu acho que encaixa também até nessa última pergunta. Totalmente. A minha vida, depois que eu comecei a aprender o inglês, foram assim, infinitas possibilidades. Você ganha muitas possibilidades de trabalho, de coisas que você faz no dia a dia. Eu falo que é um estilo de vida você falar um outro idioma, porque é uma outra forma de pensar, né? Uma outra língua. E ele pode totalmente transformar vidas, porque tem muitas possibilidades no inglês. Eu comecei o inglês e desde então minha vida girou em torno do inglês. Por exemplo, comecei por causa da aviação. Depois eu comecei a dar aulas. Nesse período de aulas eu também, por exemplo, fui tradutor. Então, o inglês, quando você percebe que ele pode estar no seu dia a dia, é aí que está a transformação.
Então é como você vai aproveitar isso. Mas o inglês na vida da gente, por ser uma língua globalizada, ele tem muito, muito poder. Legal. E qual foi esse ponto de virada, assim, que você acha? O ponto de virada, para mim, foi o meu intercâmbio. Intercâmbio. O intercâmbio para os Estados Unidos, assim, foi uma virada de chave. Tanto na minha vida pessoal, tanto com o idioma e de aprendizado pessoal mesmo, porque é uma viagem mais longa, né? Como eu estava falando, o inglês, ele um outro idioma, você tem um outro estilo de pensar. Então, eu falo que é como se você tivesse, por exemplo, duas mentes, duas programações. Isso é muito legal. E isso que traz essa consciência. Você se torna mais tolerante, você passa a ver a diversidade de uma outra forma, porque é uma outra cultura, né? Então, você vê que você simplesmente tem que respeitar, você não pode impor nada, ainda mais se você está na casa, por exemplo, dos outros, em se tratando de uma viagem. E profissional no quesito autoridade, né? O reconhecimento que eu ganhei. Porque antes eu era só um professor de inglês que tinha feito um cursinho, e depois eu passei para aquele professor de inglês que tinha uma experiência, uma autoridade, né, uma vivência no exterior de um país que falava totalmente o idioma. Então isso dá mais segurança para as pessoas. Tem uma foto sua que eu acho que é do intercâmbio. Sim. Você até falou, né? Isso fez a diferença nessa... Vamos ver a outra? Essa aí no intercâmbio também, né? Essa é no intercâmbio. Essa foi no Summer Camp. Eu fui para um acampamento de verão nos Estados Unidos, aqueles acampamentos que as crianças vão passar férias. Aham. Igual você vê em filme de sessão da tarde, esses filmes americanos. E você tá indo... E agora, quando esse programa estiver no ar, você já tá lá nos Estados Unidos também. Nós vamos fazer um outro podcast e nós vamos fazer lá. outro podcast de lá, exatamente. Que aí nós vamos inaugurar uma nova etapa aqui dos Antenados, que é gravar podcast com gente que não tá no estúdio. Eu do estúdio e a pessoa na internet, você vai estar onde? Eu vou estar em Utah, nos Estados Unidos, ali mais para a área do oeste. É uma área que não é muito conhecida pelas pessoas. Nós consumimos muito conteúdo americano, né? Mas a gente sempre vê mais o leste, que é Nova York, Miami, o oeste, que é Califórnia. E essa é uma área bem específica, é um estado lindíssimo, muito bonito, muito rico. É muito legal. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos inaugurar uma nova fase do Uma Boa Prosa, que é gravar com gente que não vai estar no estúdio. E a gente tá gravando esse programa hoje e a gente vai inaugurar essa fase gravando com você de lá. Fechado. Vai ser vai ser muito legal. Vamos ter uma outra foto que eu acho que também aí, ó. É no intercâmbio. Que é no intercâmbio também. Essa aí já é mais conhecida. A blusa nem tá mastigada, né? A blusa nem tá mastigada. Você levou ela, foi numa garrafa? O que foi? Levei um pacotinho assim, a vácuo, porque era muita roupa. Achei que você tinha botado ela numa garrafa e levar dela. Sim, mas essa foto, ela pra mim tem um significado pessoal e profissional, assim, muito marcante, porque eu não esperava onde eu ia chegar com o inglês. Quando eu comecei com o inglês, meu objetivo era só aviação e eu não imaginava que eu fosse tão longe com o que o inglês ia me proporcionar. E é disso que eu falo, quanto que o inglês é poderoso. Eu jamais imaginava que eu fosse uma escola hoje. E né, nessa questão da escola, justamente, né, que você fala, né, mais do que o inglês é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, e por isso que é o nosso slogan, porque, como eu falei, eu acho legal repetir, o inglês ele é um estilo de vida, você vive o idioma, não é só sobre aprender a palavra, saber o significado, traduzir o tempo todo, é o sentir, é observar. Eu falo que para você, inclusive, aprender o idioma, eu sempre falo para os meus alunos, observa, né? Por exemplo, não é só saber a palavra tradução, pick up, o que eu fiz? Peguei. Então, se você está observando, você aprende. E aí que é o meu estilo, o ensino mais prático. O que você está fazendo aí agora? Now, I'm talking to you. Talking, having a conversation. Yeah. A good talk. Good talk. He's my teacher. Yes, your teacher. Good teacher. I am good... Esqueci aluno, hein? Good student. Good student. Good student. Em breve já vai estar aí, viajando, gastando inglês no mundo. Viajar, eu já viajo. Tem só que melhorar o inglês. Já você vai estar superaquecido. Words don't come easily. I just think you are shy. You just need to try to put it out. Só colocar mais pra fora. Yeah. Que é a vergonha, né? O medo que as pessoas têm, isso é muito comum. Inclusive, é um trabalho que eu tenho desenvolvido mais agora. Eu tô saindo um pouco da sala de aula, que eu acho até legal falar sobre isso, do ensino regular,
e focando em ajudar as pessoas em algumas dificuldades mais pontuais, por exemplo, como pronúncia e meio que o trauma, às vezes, que as pessoas têm do inglês. Por exemplo, questão da escola, não sei se você já reparou, as pessoas às vezes têm muito trauma com o inglês na escola, no ensino regular, porque você não aprende o idioma. Então as pessoas meio que tomam um ranço, porque você tem que tirar nota, às vezes os professores não conseguem passar bem, isso é uma coisa até de sistema, né? E a pessoa fica frustrada, porque fica ali, às vezes tira uma nota ruim, às vezes, vamos dizer, eu não sei hoje, mas antes até tomava bomba, dependendo por causa do inglês. Então hoje tem muita gente traumatizada no inglês por isso, então hoje eu tô meio que realizando esse trabalho também, de ajudar as pessoas a ganharem essa consciência, como se fosse um trabalho meio que psicólogo, eu virei um psicólogo do inglês. Um psicólogo do inglês. Isso. Um consultor. Exatamente. E pronúncia, porque tem técnica para pronúncia, às vezes tem gente que tem um pouco de dificuldade, até também por influência do português. Inclusive, vai sair o meu primeiro curso online agora, que é um curso que vai ser específico para pronúncia. E um curso pronúncia? Bem prático. Online? Pode comprar na internet? Como é que vai ser online, né, nessas plataformas de curso. O nosso foco é que seja um curso bem prático também, mesmo que seja online, e também é um curso bem acessível. E como é que segue você, assim, para depois ter acesso a isso? Isso aí a gente é fácil, é só ir lá no meu Instagram, GoVini, e lá eu compartilho as minhas viagens, dicas de inglês, dicas de pronúncia, só seguir lá que vocês conseguem me acompanhar. E quando você percebeu, Vinícius, que essas questões das viagens, né, viajar, isso foi para além, né, da questão só da viagem e que foi moldando e essa questão de quem você estava se tornando, esse profissional, essa visão de mundo? Como é que foi essa percepção? Isso é muito legal. Essa foto aí foi bonito, quando... né? Utah é um estado, assim, maravilhoso. Isso aí foi logo quando eu cheguei. Graças a Deus eu levei essa brusinha, porque pra mim ia ser verão. Eu cheguei lá, tava mais frio que aqui. Isso aqui foi em 2022, tava fazendo um frio danado aquele ano. Mas eu cheguei lá, peguei neve, meu filho. Foi eu peguei neve uma vez só no Japão, mas uma neve assim, bem... Eu não peguei assim, desse jeito. No Japão eu peguei uma vez e na Califórnia uma vez eu peguei também, mas já tinha passado o período. Então tava só a neve, mas eu tenho uma vontade de pegar uma desse estilo que tá aí na foto, assim, chegar perto de uma árvore dessa e balançar ela assim. Legal. Aí já deu pra fazer, mas isso aí o pessoal fala que é uma neve pouquinha. Tava mais ou menos assim, dessa altura assim de neve, mas já dá pra ter uma ideia bem legal. Então, sobre a sua pergunta, ela é uma pergunta muito legal, assim, para quem viaja. E às vezes as pessoas até sentem isso, mas não sabem expressar. As pessoas sempre veem, assim, falam assim, nossa, que legal você viajar, dá pro seu Instagram, até brinca, muito blogueiro e tal. Você mesmo brinca muito comigo, blogueirinho, né? blogueirinho. E também sou fotógrafo, então, obviamente, vou colocar fotos né, bonitas legais, lá. tudo. Mas as pessoas focam muito em viagem, muito na questão ali, tipo, o destino turístico, o ponto, a foto. Às vezes tem gente, por exemplo, viaja, gasta muito dinheiro, só vai ali na frente, tira foto, não entra no local. Não absorve, né, não galera? absorve, não pesquisa. Muitas vezes hoje até por status, por causa das redes sociais. A gente estava até conversando muito sobre isso, da questão de... Tanto que a gente conversou da relação que você gostou de Roma, por exemplo. Sim, Roma é espetáculo. Dessa questão de poder absorver, né? A história, a cultura, essas questões. Exatamente. E, inclusive, até uma coisinha que eu acho que eu posso até usar como insight. Eu tô aprendendo italiano agora. E tô começando aos 30, olha. Já vou fazer 30 e tô começando uma nova língua. E como é que tá sendo assim, essa questão de aprender uma terceira língua? É aí que é legal, porque eu quero usar isso como insight, porque as pessoas ficam muito assim, eu já tô velho pra... né, aprender inglês ou aprender outro idioma. Sempre é tempo de começar. Às vezes as pessoas colocam muito objeção, mas só começa. Para coçar, é só começar. Então, começa. E em relação ao complemento da sua pergunta... E do you speak Spanish? I don't speak Spanish, but I can understand very well. Why? Pra ser sincero, tem hora que até eu me pergunto, eu só tenho que pegar e começar. Mas eu acho que o fluxo ali, né, de tudo, comecei com inglês, ensino é muito dinâmico, tudo muito rápido, aí eu vi o tempo passar, mas eu tenho que vigiar isso aí. Mas eu ainda vou aprender espanhol. Voltando à pergunta em relação à viagem, da questão do experimentar. Então, a viagem, pelo menos as minhas, depois de um tempo eu reparei que é muito mais sobre com quem eu cruzo na viagem,
as minhas experiências, como eu sinto o lugar, do que uma foto bonita na rede social. Eu faço muitas amizades, inclusive viajo mais sozinho do que acompanhado. E esse é o legal, muita gente tem medo de viajar sozinho, né? Mas é transformador, cara. Assim, você se conhece de uma forma muito legal. Muito legal. E você vê que a solitude, ela não é uma coisa tão ruim quanto as pessoas pensam, que é diferente solidão e solitude. Qual que é essa diferença? Gostei. Ser Olha, filosófico. Foi filosófico. A solidão é quando, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, você literalmente está sozinho, se sente triste por isso, não tem uma companhia e vê mais para esse lado negativo e talvez você realmente esteja sozinho. A solitude é você ser a sua própria companhia. E as viagens me ensinaram muito sobre isso. Eu era muito dependente assim, das pessoas para fazerem as coisas. E foi justamente quando eu estava em Portugal que eu tive esse ponto de virada, porque eu ficava muito dependente de uma amiga que eu tinha lá para poder fazer as coisas, passear. A gente marcou um passeio, era uma ilha, eu queria muito ir. Essa ilha é um espetáculo, chama Berlengas. E aí, na terceira vez que a gente marcou, ela me deu o bolo, eu já tinha comprado os ingressos e tudo, tava voltando para casa e, de repente, eu só dei meia volta e falei assim, não vou deixar de ir não, vou sim. Vou sozinho. E, inclusive, nessa viagem conheci uns gringos, fiz amizade, falei inglês na viagem o tempo todo, fiz um passeio de caiaque sozinho. Eu lembro direitinho, eu tava assim, remando no caiaque, olhei pro sol, assim, tinha uma paisagem bonita, eu tô assim, por que eu não pensei isso antes? A gente não precisa das pessoas para fazer as coisas o tempo todo. Então, hoje eu viajo sozinho, vou no cinema sozinho, e isso foi uma coisa que as viagens me proporcionou. Ô Vinícius, nessa experiência toda, né, nos Estados Unidos e outros países, uma situação engraçada com o inglês. Isso tem várias. E é engraçado que eu não sei se é uma questão de sorte ou má sorte minha, é sempre numa conotação muito negativa. Isso quando não vira em cunho sexual e, tipo assim, às vezes até compromete a gente. Eu tava no intercâmbio e aquele doce de banana de colher, uma bananada. Isso, aí o pessoal sempre pede pra gente fazer alguma coisa típica. Que é muito fácil de fazer, né? Que é muito fácil de fazer. Aí o pessoal lá sempre pede a gente pra fazer alguma coisa, eu fui decidir fazer esse doce. E aí, claro, eu fui perguntar ao pessoal, né, se eles tinham gostado do doce, aí eu perguntei pra uma menina. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, literalmente em inglês, você gostou do meu doce? Did you try my candy? Mas isso virou uma conotação, assim, muito sexual, como se eu tivesse dado uma cantada nela. Tipo, você provou do meu mel, do meu doce? E, foi uma risaiada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas essas coisas acontecem muito no inglês, porque tem hora que não é que é tradução, mas o seu idioma puxa muito. Então, essas coisas acontecem. Agora, você falou de uma coisa aí interessante, que eu já até te perguntei isso em sala. Que algumas termos em inglês, na hora que a gente traz o português, eles estão sinônimo de alguma coisa. Vou dar um exemplo que todo mundo, mesmo quem não conhece inglês, mas vira dizer que a pessoa lá é do job. Sim. A gente meio que começa a portuguesar, né, algumas palavras e, por exemplo, essa questão do job, não é nem querendo ser chato, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque você está tratando de um outro idioma e dando um outro sentido. Então, será que seria, né, legal, talvez, esse contexto? E você já teve esse problema em sala? De job, as pessoas... né, semana passada mesmo, eu estava dando aula e tudo, e eu tava falando sobre profissões, ensinando, né, profissões, aí pergunta a profissão, por exemplo, do pai, da mãe, quando é adolescente. E aí eu perguntei para uma menina, what is your mom job, né, qual é o trabalho da sua mãe? Ela caiu na risada. Ela falou assim, não, minha mãe não é do job, não. Eu falei assim, menina, eu sei que não é. Mas é legal, só que a gente cai na risada, leva na esportiva também. E como é que você faz os seus alunos perderem esse medo de falar inglês? Então, e que eu acho que até que virou o tema desse podcast. Aqui é inclusive Perdeu. Eu nunca tive uma aula, senão agora até eu fiquei revoltado agora. Depois você foi online, eu convidava você para as aulas. Eu nunca tive uma aula, senão... Então, a próxima aula prática você tem que aparecer lá. Mas o podcast acabou que o tema de inglês, ele virou meio que a psicologia do inglês, né? Porque o inglês, ele envolve muitas coisas. E eu acho que é justamente aí que traz o meu estilo.
essa questão que eu falei do medo do inglês, você tem que ter um cuidado. A pessoa, às vezes, nunca foi exposta a um outro idioma. Eu brinco que os meus alunos são os meus bebês e eu vou ensinar eles a falarem de novo. Então, essa paciência e, principalmente, uma coisa que eu acho que me destacou é a questão do atendimento e uma didática mais humanizada. Isso faz muita diferença. Mas o principal também que envolve, na questão técnica, é o modelo de aulas que eu tenho. Tanto essas aulas práticas, o aluno ele faz ali uma aula, ele aprende muita coisa sem nem perceber, né? Essa aula a gente fez uma pizza, eles fizeram desde a massa, o recheio, tudo ali falando inglês, e depois a gente ainda senta para comer, faz um papo. E as minhas aulas, por exemplo, às vezes, em vez de usar livros, eu pego muito temas, por exemplo, do cotidiano, e eu faço com que o aluno seja o protagonista. Como assim? Eu pego, por exemplo, um tema como fofoca, ansiedade, felicidade. A gente tem uma conversa dentro desse tema e no nível daquele aluno, e fica muito mais prazeroso, porque o aluno ele vai falar sobre ele, então ele é o protagonista, então não fica aquela coisa montada, que é o que eu falei. Isso também ajuda muito o aluno a ganhar vocabulário, sentir segurança para falar de vários assuntos e, em consequência, perder o medo dele. E o que você... Uma situação engraçada em sala de aula? Em sala de aula, foi logo no começo, quando eu comecei, que essa assim, eu achei marcante. Foi uma das minhas primeiras turmas, e ele ensinando as partes do dia, in the afternoon, at night, in the morning. Aí eu falei in the morning, mas eu nem tinha percebido, uma aluna começou a rir, tudo. Eu até achei que ela estava meio debochando de mim, eu fiquei assim, intrigado. E eu perguntava para ela ria. Aí, depois de um tempo, ela conseguiu falar que in the morning ela entendeu indemônio. Meu filho, eu caí na risada com isso. Indemônio. E eu até conto essa história pros outros alunos, principalmente às vezes os adolescentes, quando eu vou ensinar as partes do dia, eu conto, já aconteceu isso, aí eles mesmos brincam, não é indemônio não, teacher, in the morning. E querendo ou não, é interessante isso que você está falando, porque isso ajuda a gente a fixar, né? Então aí eu tô falando como aluno. Ajuda muito a fixar essas coisas marcantes. E uma outra coisa também, da questão do medo, as pessoas têm muito medo de errar com o idioma, tanto no sentido de estar falando errado, né? E porque é um outro idioma. Então, a questão de segurança mesmo, ali de falar. Cara, fala mesmo se você estiver falando errado, depois você vai se corrigindo. E a gente também tem muito carinho, assim, cuidado com o erro. E o erro, ele é importante, né? É com o erro que você sabe que aquele não é o caminho e você vai buscando outras formas de fazer. Então, a gente leva também com essa naturalidade. Me conta um pouquinho, Vini, dos seus projetos para o futuro, como você pretende continuar esse impacto, né, da sociedade com esse trabalho e com essa sua história, mostrando que uma pessoa da periferia de Estrolândia, filho do Ibrahim, filho da Lília, pode ganhar o mundo e pode mudar a vida de outras pessoas. Então, a gente... eu falo a gente, né, porque nós somos uma escola, somos uma equipe. A gente sempre vai estar em busca de inovação, é o que a gente tem feito desde o início, e inclusive por isso que a gente está aqui até hoje, né, buscar renovar especializações para estar melhorando. Eu sempre vou buscar assim, ter essa essência mais humanizada, que eu acredito que é o meu destaque. E agora também a gente inclusive está buscando, no quesito melhorias, novos cursos, né, para agregar com o inglês. A gente está aí já estudando a informática para trazer para o bairro também, que a gente vê que é um gap, né, um buraco ali, uma oportunidade, tanto para nós quanto para as pessoas do bairro também. E você está nessa pegada agora, porque eu era aluno presencial, fui para online e fiquei super adaptado, gostei bastante. O que você tem avaliado disso aí? Do online? Do online. Olha, hoje, às vezes as pessoas até têm eu tinha essa resistência, eu tinha, por exemplo. Eu acho que depende muito, né? Eu sempre falo, a didática ela vai influenciar muito, obviamente. Mas tem funcionado muito bem e dá para você aplicar, inclusive, de forma muito prática. Às vezes a gente não consegue muito igual as aulas temáticas, que envolvem você fazer uma pizza e tudo. Mas funciona muito, muito bem. Muito bem, dá uma dinâmica bem legal. Por exemplo, como as aulas temáticas que eu te falei, que a gente faz o aluno protagonista, que é uma conversação. Então fica mais leve, não fica aquela coisa só teoria. Agora eu quero uma dica para aquela pessoa que está em casa, que tem vontade de estudar inglês,
que já estuda na escola e tal, assim, mas que queria uma dica, assim, falar assim, não, eu precisava de uma dica para ser ali meu ponto-chave de virada. O que é? É escutar uma música, é assistir um desenho? O que você falaria para essa pessoa que está te assistindo agora? Sim. Olha, não sei se vai te surpreender, mas eu falo isso porque tem gente que não pensa sobre isso. Mas aprender o inglês, muita gente, eu quero aprender inglês por causa da minha viagem, ou por causa do meu trabalho. Você tem que entender qual que é o seu propósito do inglês. Eu acho que o que faz a pessoa começar, continuar e ir até o fim, é literalmente um propósito muito claro. Isso é muito importante pro inglês. Por exemplo... eu preciso aprender inglês. Exato. Sem propósito. Você não vai aprender. Porque você começa e você não tem um propósito, aí você vai ver que aquilo... É difícil. Também, né? Vem as pequenas objeções, aí, às vezes você acaba parando, volta de novo e para, e aí você não tem essa continuidade. Então, entenda o seu propósito. Vamos usar o meu exemplo. O meu foi aviação, né? O meu foi aviação, hoje as viagens, então eu vejo o quanto que... Hoje eu não vejo a minha vida sem inglês. Eu não vejo o Vinícius sem inglês. E você pensa em inglês? Penso. Já até sonhei em inglês, cara. Já. Eu acho, né? E qual é a diferença de pensar em inglês e pensar na língua? Sabe o que é engraçado? Eu tava no intercâmbio, e aí depois de umas semanas, aí um dia eu voltei na cabine e fui pegar alguma coisa minha, e eu bati assim o dedo, sabe quando você bate na quina assim, com o dedo faz até assim, me dá aquela vontade de xingar? Na minha mente eu já tava xingando um palavrão em inglês já, e eu tô assim, caramba, eu tô realmente pensando em inglês, a chave vira, sabe? E você simplesmente entende ali aquele modus operandi da língua. Aquele ali é seu Instagram, não é? Cadê o... o meu Instagram. Vinícius Flores. Vinícius Flores. O meu usuário é o Golvini, vai Vini. Golvini. Exato. E aí no Instagram você vai estar divulgando aí essas questões desses novos cursos, dessas questões aí. Novos cursos, compartilha as minhas viagens, compartilha insights. Tem dicas de viagem, tudo dicas também. De viagem, dicas de inglês. Inclusive agora a gente vai começar uma pegada nova, um estilo novo, mais direcionado também para a galera que quer viajar e fazer intercâmbio. Aí você vai dar tipo uma consultoria? Por exemplo, Isso. Se a pessoa quer fazer um intercâmbio, você vai pegar ela ali do zero e vai ensinar ela desde a questão do passaporte, do visto. Exatamente, muita gente não tem essa noção. Muita gente não tem noção disso, né? Isso aí só isso aí é um outro podcast. Sim. Mas uma pessoa, por exemplo, que está te assistindo agora, eu tenho... Não sei nem ser Estados Unidos. Eu tenho o sonho de ir para a Austrália. Eu não tenho nem passaporte. Quais seriam os primeiros passos? Primeiro me procura. Primeiro te procura. Primeira coisa, procura o Vinícius. Mas é pesquisar, né? Hoje a gente tem a internet que ajuda muito, mas você procurando, por exemplo, uma pessoa que já tem experiência, te dá aquele direcionamento, então isso já te facilita tudo, porque você já tem tudo, né, ali cronometrado, já em ordem. E assim, buscar, ter atitude, igual também eu falo. Eu falo inglês, mas as pessoas falam, é só porque eu falo inglês eu vou ter oportunidades. Não, é muito também sobre atitude. Se eu não tivesse tido, né, atitude de buscar informação, de ver o que eu precisava melhorar, não é só porque eu falo inglês que eu teria o que eu tenho hoje. Então, se você tem atitude e tem o inglês ao seu lado, cara, você, assim, vai longe. Então, é buscar mesmo. E intercâmbio e viagens internacional é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Tanto de documentação, financeiro também, que as pessoas entram muito, né, nessa objeção do financeiro. Queria que você falasse justamente dessa questão do financeiro. Inclusive, por exemplo, tem estratégias, tanto, por exemplo, pessoais, às vezes, né, para pessoa, para fazer um extra e tudo, e quanto também estratégias de intercâmbios específicos que você, inclusive, trabalha e ganha dinheiro, como foi o meu. Esse intercâmbio foi um intercâmbio de trabalho. Eu, em São Francisco, na Califórnia, eu fui com um amigo que tinha lá, depois eu fui aprendendo e tal, mas eu não fui com esse objetivo. Mas depois que eu tava lá, eu descobri, por exemplo, eu trabalhei em restaurante, então assim, quando a gente tá fora, né, a alimentação é uma coisa que é um pouco mais expensa, né? Pesa um pouquinho. Então eu trabalhava no restaurante, então além de eu ganhar, eu já não gastava com comida, já era super legal. E depois lá eu descobri também que se eu quisesse morar em hostel, por exemplo, e dedicasse ali algumas horas por dia
limpando ali o rosto, eu não gastava nem com hospedagem. São muitos detalhes, né, que envolvem uma viagem. Inclusive, uma das minhas próximas viagens, eu tô me programando para fazer esse intercâmbio voluntário. Tanto em hostel, para ter essa acomodação, porque você economiza muito e você conhece muita gente também. E quanto a algumas instituições pequenas, por exemplo, até para ensinar o inglês em comunidades mais carentes. E aí também que você tem essa imersão e economiza muito na sua viagem. E aí, você falou do intercâmbio voluntário, aí lá eu ainda conheci intercâmbio voluntário de final de semana ainda. Ah, olha pra você ver. Que ainda te proporciona, isso aí que você falou, passear, viajar, se hospedar e conhecer outras regiões e fazendo poucas coisas de horas por dia. Tem muita informação, a gente vai ter que fazer um podcast mesmo sobre intercâmbio. Tem que fazer um podcast só sobre intercâmbio, porque assim, é uma coisa assim, imensa que as pessoas não têm essa dimensão. Sim. As pessoas acham que é muito caro, acham que não é acessível e se a pessoa realmente quiser e ela pegar ali e falar assim, não, eu quero, ela vai. E tem infinitas possibilidades e formas de você fazer um intercâmbio. Por exemplo, vamos falar de números. Esse intercâmbio que eu fiz, ele custou mais ou menos na época entre uns 8 a 10 mil, já com passagens, documentos, com tudo. E como ele é um trabalho, você não ganha tanto. Assim, se você for comparar, claro, um trabalho normal lá. Só que você já vai estar gastando por intercâmbio, né? Se você só for para estudar. Então, com esse intercâmbio, você tem o dinheiro de volta do seu investimento e mais um bocado bom que sobra, que aí você ainda pode passear lá e ainda voltar com um pezinho de meia. Você está vivendo essa experiência agora, porque esse podcast ele está no ar, sim, mas você está nos Estados Unidos. Exatamente, eu vou estar lá. Você vai estar lá, você está, porque ele está indo... agora nós estamos gravando ele, mas na hora que ele está indo para o ar agora, você está nos Estados Unidos. Sim. E a gente nós vamos gravar um outro com você direto dos Estados Unidos. Você está vivendo isso agora. Por exemplo, assim, você está aí nos Estados Unidos, né? Você está trabalhando, mas você vai voltar ali até com dinheiro, talvez. Sim, é super possível. No meu caso, eu acho que eu vou investir numa tour lá nos Estados Unidos. Tem alguns lugares ainda que eu quero conhecer. Mas sim, é super possível. Então é uma dica aí para quem quer fazer um intercâmbio e hoje não está com os recursos financeiros ali, vamos dizer, ideais para fazer o intercâmbio. Vinícius, suas considerações finais, gostaria muito de agradecer, né, essa disponibilidade, né, falar que você vai abrir essa nova temporada, né, de Uma Boa Prosa, que a gente vai gravar um programa externo, a gente vai estrear essa fase com você. E uma dica mesmo para quem está te assistindo, tudo, para te acompanhar nas redes sociais e pra você deixar uma mensagem, até porque daqui a pouco você volta num outro episódio de Uma Boa Prosa, gravado direto dos Estados Unidos. Fechado. Bom, primeiro eu queria muito te agradecer por estar aqui, é uma oportunidade muito bacana, tanto de mostrar o meu trabalho, e eu fico muito feliz porque eu queria ter tido esse tipo de conteúdo, né, de suporte quando eu estava lá, né, buscando por isso tudo. Então, eu fico muito feliz de colaborar com essas pessoas que hoje estão buscando isso. E hoje, se eu tenho um conselho para quem quer fazer intercâmbio ou para quem quer aprender inglês, está com medo ou tem objeções, não está ali, né, conseguindo fluir, não importa. Não é que não importa, mas vamos esquecer um pouco assim, tudo que já foi feito agora, porque o que mais importa é onde você quer chegar. Então, às vezes a gente precisa, né, retraçar metas, se reorganizar, para aí sim fluir de uma forma melhor. E se joga, literalmente se jogar, fazer com o que você tem. Eu comecei a escola com o que eu tinha. Eu não tinha experiência nenhuma, eu só tinha vontade e olha tudo que eu fiz acontecer. Eu não tinha nenhum dinheiro. Inclusive, quando eu comecei a dar aula, o meu inglês não era tão bom também. Eu comecei e aí fui vendo, fui aprendendo muito e fiz tudo que eu fiz hoje. Então, comece. As pessoas têm muita dificuldade de começar. E em relação ao medo, que as pessoas também têm, tanto medo de viajar e às vezes medo também do inglês, tem uma frase da Clarice Lispector, e eu gosto muito dela, que é: depois do medo vem o mundo. Bacana, hein? Essa é muito legal. Isso aconteceu muito comigo. Eu tive medo. Quando eu fui para Portugal a primeira vez sozinho, muito novo, mas eu ganhei o mundo depois disso. E hoje eu compartilhei tudo isso com vocês, eu acho que eu sou prova viva disso. Depois do medo, vem o mundo. Vem o mundo. Encerrando nosso Uma Boa Prosa com Vinícius Flores. Muito obrigado. Um prazer. Eu vou voltar, que eu já sei. Vai voltar direto dos Estados Unidos. Obrigado a todos vocês que assistem, acompanham Uma Boa Prosa. Então, até o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Até.